Ok. Hoje estamos começando o capítulo 14 do evangelista Marcos. Lembrando que Marcos, não é, foi discípulo do apóstolo Pedro. Nós vimos aqui grandes momentos antecederam o sermão profético. Jesus está já naquela semana em que entrou em Jerusalém, saudado, no domingo de Ramos, não é? Então, estamos nesta semana. É a semana que culmina com a Páscoa. Não é? A Páscoa. Páscoa quer dizer libertação, e os judeus comemoram, então, a libertação do Egito, da escravidão que viviam no Egito. Então, este momento de Páscoa, que nós cristãos absorvemos, mas não por causa da saída dos judeus do Egito, e sim porque foi o momento da desencarnação do Cristo. Não é? Ele foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo de manhã, ao terceiro dia. Isto porque os judeus contam o dia, porque nós não contamos nunca o dia. Daqui a 3 dias. Aí começamos a contar por amanhã, não é? Amanhã, depois, terceiro dia. Já os judeus não, eles contam, se fosse o terceiro dia, eles iam contar no dia de hoje. Ou seja, domingo, segunda, terça. Então, quando é o terceiro dia, Jesus foi crucificado na sexta-feira, sexta, sábado, domingo. Domingo é o terceiro dia, não é? Então, vejamos o que está acontecendo aqui no início do capítulo 14 da narração de Marcos. Haveria a Páscoa e os ázimos 2 dias depois. Então, estamos aqui o quê? Na quarta-feira, não é? 2 dias depois, quarta-feira. Acho que é quarta, né? Não sei. Agora eu me perdi. Quarta, 2. Quarta, quinta. Então, deveria ser quinta-feira? Em dúvida agora. Porque ele vai ceiar na sexta-feira. Né? Vamos lá, que essa história vai ser toda esclarecida. Haveria a Páscoa e os ázimos. O que são os ázimos? Os ázimos são pães azedos. Pão ázimo. Por quê? Quando eles atravessaram o deserto e ficaram 40 anos, não é? Para chegar a Canaã, a terra prometida. E eles comiam um pão azedo, chamado de pão ázimo. E claro que este pão também é relembrado e vem, porque este pão e este momento é um momento de jejum, não é? Todo aquele ritual que vai marcar o sofrimento dos judeus no seu processo de libertação. E aí aquela questão, não é? Se estamos num processo de libertação, todo sofrimento é muito bem-vindo, não é? Ele tem uma alegria intrínseca. É como o parto. Existe uma dor, mas o que advém da dor é muito maior que a própria dor. Então, é uma dor bem-vinda, porque é uma dor que traz um bebê aos braços de sua mãe e de seu pai. Então, haveria a Páscoa. Se tivermos alguma questão, podemos colocar e se possível, vamos respondendo aqui. 2 dias depois, então, seria esses ázimos. E os sumos sacerdotes e os escribas, agora vem a grande conspiração, procuravam como, prendendo-o ardilosamente, o matariam. Então, eles estavam determinados a matar Jesus. Determinados. Isto vai acontecer. Agora, como vai acontecer? É quase como se fosse uma grande oportunidade. Jesus estava ali, em Jerusalém. Não estava lá na Galileia. Estava em Jerusalém. Então, como fazer? Acontece que era um momento de uma grande festa,
Então, tudo tinha que ser feito de forma a não instigar o povo contra os homens do templo. Não é? Então, tudo é muito. E daí o ardilosamente. Uma coisa mesmo pérfida, malvada. Claro, pensar em prender e matar alguém simplesmente porque está atrapalhando os planos dos poderosos é nefasto pela própria natureza, não é? Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como, prendendo-o ardilosamente, o matariam, pois diziam, esses do templo, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O tempo passa, o tempo voa, mas tem coisas que se repetem. Por quê? Porque ainda temos esse ser humano com a sua, como diria aqui o nosso Emmanuel, não é? Com a sua índole narcísica, pensando mais no eu do que no espírito imortal que é. Então, ainda nos deixamos arrastar por ideias muito imediatistas, mesmo, no caso desses escribas e desses sacerdotes, sendo mais próximos de Deus pela própria condição de estudantes da palavra de Deus, que no caso eles eram, não é? Já que estavam no templo, estudavam a Torá, não é? E tudo isto, mas é isso. O eu, veja, páginazinha aberta ao acaso, não é? O eu estava ali à frente, e não o papel de guardiões das leis de Deus, não é? Infelizmente.